Olá, um bom dia para você. Senadores e deputados chegaram a um acordo para votações que estão na pauta do Congresso Nacional. Na semana que vem, eles vão votar vetos presidenciais e projetos que abrem créditos no orçamento. Os procedimentos foram acertados em uma reunião de líderes na residência oficial do Senado. A reunião de hoje foi coordenada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pelo líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes. O objetivo foi resolver o impasse que ocorreu na sessão desta quarta-feira, quando não houve acordo de procedimento para as votações. No final da manhã, os líderes encontraram a solução. Ficou acertada a votação dos vetos na próxima terça-feira, dia 26 de novembro, e dos projetos de créditos orçamentários na quarta, dia 27. É um acordo de procedimento, mantendo cada partido a sua perspectiva sobre veto ou manutenção de veto, mas organizando a pauta, tendo em vista que nós temos só 3 semanas e possibilidade restrita de realização de sessão do Congresso. A grande polêmica, a polêmica que existe em relação aos vetos é em relação à legislação partidária eleitoral, que eu acredito que inclusive os vetos nessa matéria serão derrubados. Após a aprovação pela Câmara dos Deputados da PEC que permite prisão em segunda instância, senadores confirmaram para quarta-feira da semana que vem a votação de um projeto sobre o mesmo assunto. Para terça-feira está marcada uma audiência pública sobre o tema com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Líderes da Câmara dos Deputados e do Senado decidiram concluir na semana que vem um consenso sobre a questão da prisão em segunda instância. Nesta quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que prevê o cumprimento de pena antes do último recurso. O início desse diálogo de agora, e já estamos pedindo ao presidente e ele vai certamente chamar a reunião do Colégio de Líderes já na semana que vem para discutir o que fazer. Pode acontecer dos líderes do Senado, juntamente com o presidente da Casa, os líderes da Câmara, com o presidente da Câmara, dizer, olha, vamos partir para unificar esse debate, o tema, e vamos, junto à Comissão Especial da Câmara, apresentar uma Comissão Especial do Senado, por exemplo, de 8, 9, senadores, para participar e acompanhar, assim como foi feito na Previdência. Acompanhar a votação na Câmara e, quando chegar no Senado, já poder estar evoluído. Apesar da busca de consenso com a Câmara dos Deputados para a PEC, na terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai fazer uma audiência pública para debater um projeto de lei que institui a prisão em segunda instância por meio da alteração do Código Penal. Esse projeto já pode ser votado na quarta-feira pela comissão. Até agora não tem autorização para modificar nada, não tem autorização para modificar a audiência pública marcada para terça, não tem autorização para modificar a reunião de quarta-feira. Tudo isso, gente, para ficar bem claro, com todas as letras da palavra, com todas as palavras da frase, está mantido, o calendário está mantido. Está mantido todo o calendário da audiência pública e da votação, desde que o fato político não seja modificado por conta da reunião dos líderes na segunda-feira, na terça-feira, ou que as duas casas juntas encontrem uma forma de tramitação mais segura e mais célere. O que está claro nesse momento é que é preciso um entendimento entre a Câmara e o Senado. E isso é positivo. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e o secretário de Previdência, Rogério Marinho, afirmaram que o projeto que reestrutura a carreira dos militares é justo e traz economia para os cofres da União e dos estados. A proposta foi discutida em audiência pública nesta quinta-feira na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O texto que muda a previdência das Forças Armadas, policiais militares e bombeiros chegou ao Senado esta semana. A proposta aumenta de 30 para 35 anos o tempo necessário para pedir a aposentadoria. Aumenta de 7,5% para 10,5% a alíquota de contribuição para ativos e inativos. Acaba com a isenção de pensionistas e estudantes das escolas preparatórias e de graduação das Forças Armadas e faz uma reestruturação na carreira militar. Para o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo,
A reforma no sistema de proteção social das Forças Armadas é justa, autossustentável, valoriza os servidores, contribui para atrair e reter talentos nas Forças Armadas e atende às peculiaridades da carreira. Nós estamos participando mais uma vez do esforço pelo ajuste fiscal. Ela é justa e necessária, ela é superavitária e autossustentável, valoriza a meritocracia, a experiência, reforça a nossa disciplina e hierarquia, que não pode ser quebrada. O secretário de Previdência, Rogério Marinho, rebateu as críticas de que os militares estão sendo tratados de forma diferente das outras categorias de trabalhadores na reforma previdenciária. Ao contrário do que se diz, o impacto individual e proporcional nas Forças Armadas é o maior de todas as categorias. Para efeito de comparação, inicialmente, quando houve a apresentação do projeto, o sistema geral, que é o sistema do INSS, colocando-se como V0 e processo de comparação, ele tinha um impacto no regime próprio dos funcionários públicos de 15 vezes mais do que no regime geral. Nas Forças Armadas, 18 vezes mais. Rogério Marinho ressaltou também que a inclusão dos policiais militares e bombeiros na reforma vai significar economia para os estados. Para os estados brasileiros, senador Collor, presidente Collor, nós teremos um impacto de mais de 53 bilhões de reais de economia nos próximos 10 anos. O governo calcula que a economia com a reforma dos militares será de pouco mais de 97 bilhões em 10 anos. A reestruturação das carreiras vai custar cerca de 86 bilhões. No final, o alívio nas contas deverá ser de 10,4 bilhões em 10 anos. É fundamental que as nossas Forças Armadas tenham a garantia dessa reestruturação para continuarem trabalhando no grau de excelência com que vem trabalhando ao longo de tantos e tantos anos. Como relator, eu queria dizer que vamos cumprir o processo. Nós temos o apoio do presidente e da mesa aqui da comissão, temos o apoio do presidente do Senado, principalmente, para que sem prejuízo, volto a repetir, do processo que tem que ser democrático, que nós defendemos, evidentemente, essa posição, nós vamos dar toda a celeridade para executarmos, para concluirmos a votação aqui e depois no plenário deste projeto. A medida provisória que criou o Programa de Emprego Verde e Amarelo, lançado para incentivar a criação de postos de trabalho, foi discutida ontem em audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais. Em apenas 13 artigos, o projeto tem por objetivo combater o desemprego jovem, apontado como epidemia. O autor, senador Irajá, contou da dificuldade que teve quando, aos 14 anos, procurava uma oportunidade de trabalho. Eu tive a oportunidade de ser aprendiz no meu estado do Tocantins, fui o primeiro menor aprendiz, eu tenho a carteira 001 do estado e isso me honra muito, mas até chegar a esse ponto eu sofri na pele a dificuldade que um jovem tem para poder encontrar a oportunidade de trabalhar. Não é fácil, né? Você perseguir uma oportunidade de trabalho sem ter experiência é uma coisa dificílima. Na audiência, os convidados destacaram pontos positivos e negativos da proposta e os cuidados que se deve ter com a matéria. O receio que se tem aqui é que essa alíquota reduzida para essa modalidade de contratação, ela acabe desestimulando a contratação normal, aquela contratação comum da CLT, porque ela vai gerar uma concorrência de contratações aqui. Ele quer resolver uma parte, ele não consegue resolver tudo, mas eu achei a iniciativa excelente para pegar justamente, assim, tem flexibilização de direitos, redução de encargos, algum estímulo para essas empresas, mas ele exige que esse jovem esteja frequentando o ensino profissional e superior, que eu acho que está claro que ele não tem essa qualificação, ele precisa se qualificar para ele poder ser mais atrativo para o mercado. Não se está dizendo aqui que o primeiro
primeiro emprego seria uma forma de exploração. Mas se você reduz um direito desse adolescente ou desse jovem, nesse contrato, você afrontaria esse princípio do artigo 227. Temos uma preocupação especial para aqueles jovens que nem sequer ingressaram no mercado de trabalho e também não estão estudando. Em especial, aqueles que estão sofrendo e estão à mercê das medidas socioeducativas. O primeiro emprego precarizado, ele vai fazer com que esse jovem, como até o desembargador já ressaltou, passe mais tempo numa situação inferior aos demais trabalhadores. Na mesma hora da audiência da Comissão de Assuntos Sociais, o programa de emprego da medida provisória também foi debatido na Comissão de Direitos Humanos. O presidente do colegiado, senador Paulo Paim, afirmou que a medida é inconstitucional e que muitos senadores devem apresentar emendas, o que deve atrasar a tramitação no Congresso. E a reportagem que a gente viu é sobre um projeto de lei, não sobre a medida provisória. Em mais uma audiência pública na Subcomissão de Esporte, Educação Física e Formação de Categorias de Base, senadores ouviram representantes de confederação sobre um projeto de lei que regulamenta os esportes eletrônicos. No dicionário, esporte quer dizer prática individual ou coletiva de jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico e destreza para condicionamento corporal e da saúde com fins de recreação ou competição. Mas a tecnologia avançou e essa noção teve que ser ampliada. Um projeto do senador Roberto Rocha prevê a regulamentação de uma atividade altamente lucrativa, com milhões de adeptos em todo o mundo. Mas afinal, jogos eletrônicos também podem ser considerados um tipo de esporte? Os praticantes dessa modalidade podem ser chamados de atletas? Na audiência pública interativa, a psiquiatra Josiane Oliveira alertou para os possíveis efeitos adversos no comportamento de crianças e adolescentes quando expostos por muito tempo aos videogames. A criança mais exposta, ela interage menos, então ela desenvolve menos as suas habilidades sociais, tem mais problemas na conduta e comportamento menos pró-social, de compartilhar, de cooperar com o outro. Favoráveis à regulamentação, dirigentes de confederações procuraram destacar aspectos sociais e educativos dos e-games e se queixaram de uma campanha na internet contra o projeto. Nós trabalhamos em 4 vertentes: a vertente educacional, a vertente lazer, a vertente inclusão social e a vertente alto rendimento. Na visão institucional enquanto confederação, o esporte eletrônico é uma ferramenta como qualquer outro esporte de formação do cidadão. E não só aqui no Brasil, mas no mundo. A senadora Leila Barros lembrou que isenção e imparcialidade são obrigatórias na condução dos trabalhos. Acho que é importante tanto escutar o senhor como também os jogadores, né, os produtores os que fazem, né, os produtores de games, enfim, todo o ecossistema como o senhor falou. Então, assim, eu não estou ligada a ninguém, eu estou simplesmente defendendo um amplo debate que é a função dessa casa. O senador Jorge Cajuru recebeu alta da UTI na tarde desta quinta-feira. Ele continua internado com medicação por via oral. Os exames revelaram uma cicatriz no cérebro, provavelmente resultado de uma infecção antiga. A cicatriz, associada ao estresse, pode ter contribuído para a crise convulsiva que o senador apresentou em plenário na última terça-feira. Durante toda esta semana, 19 estudantes de graduação e pós-graduação de diversos estados do país participaram do projeto Estágio Visita. Esta é a primeira edição do programa que tem o objetivo de aproximar os jovens da política. Com o fomento da educação jovem, a gente vai conseguindo fazer o país se desenvolver ainda mais. Esta é Cíntia Sanches. Ela tem 22 anos de idade e estuda economia em Rondonópolis, no interior do Mato Grosso. Ela fez uma viagem de quase 1.000 quilômetros em direção à capital federal para participar do programa Estágio Visita promovido pelo Senado. Cíntia nasceu em uma família de baixa renda, mas isso não a impediu de ter sonhos altos e de pensar nas necessidades do próximo. Ela desenvolve na região em que vive um projeto social de educação financeira para outros universitários.
Estar em Brasília participando do estágio visita é uma oportunidade de levar as demandas da sua comunidade para os políticos. Vir aqui era um sonho meu, porque eu acredito muito que a política tem efetivamente poder, né, de fazer com que nós possamos melhorar de vida. Para mim é incrível estar aqui, né? Eu acredito que todos os jovens que saírem daqui, quando voltarem para suas casas, serão jovens totalmente diferentes, vão implantar aí nas suas comunidades projetos, ações que façam também outros jovens ter esse interesse. Durante toda a semana, 19 jovens de 10 estados do país acompanharam de perto as atividades legislativas. Eles participaram de cursos de formação e entenderam como o Senado funciona. Tudo isso com visitas aos locais onde a política brasileira acontece. É o caso dos plenários do Senado e da Câmara e das comissões. Se todos os brasileiros, os jovens, principalmente universitários, enfim, tivessem a oportunidade de ter, iria ter uma visão diferenciada do que é o Senado Federal. Eu quero vir como candidata a vereadora no meu estado, né, na minha cidade, e está sendo uma oportunidade de conhecer como um político deve se comportar em sociedade. Os jovens foram recebidos pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pelo presidente da Frente Parlamentar da Juventude, senador Irajá. Eles estão tendo uma oportunidade de poderem conhecer ao vivo como que é a dinâmica, né, aqui no Senado Federal, e vão ter a chance de poder levar isso aos seus estados, aos seus municípios, dando ressonância ao que eles aprenderam aqui e, claro, despertando interesse para que outros jovens possam também vir durante o ano que vem, no ano de 2020, nos visitar. Esta primeira edição do Estágio Visita, idealizada pela Frente Parlamentar Jovem, ainda é um teste. Os estudantes não pagam pela alimentação e hotel. Os custos ficam por conta do Senado. A ideia é ampliar o projeto nas próximas edições, com a participação dos universitários de todo o país. Eles foram escolhidos pelos blocos partidários, os blocos partidários fizeram as indicações e aí essas pessoas então vêm para cá. Em um segundo momento, nós podemos aprimorar ainda mais, receber mais jovens e a ideia sempre estar ampliando o programa. Eu levo esperança para mim e para outras pessoas que eu vou espalhar aqui essa oportunidade que eu tive. E esse grupo aí que vimos na reportagem é uma turma piloto do programa Estágio Visita, que começa oficialmente em 2020. E funciona assim: 2 estudantes do ensino médio ou superior de cada estado do Brasil passam 5 dias no Senado acompanhando as atividades no plenário e nas comissões para entender melhor o processo legislativo do Brasil. A nossa entrevista de hoje é com o idealizador desse programa, o senador Irajá. Senador, muito obrigada por essa conversa. Obrigado pelo convite. Já houve aqui um projeto piloto em que o senhor pôde tirar a medida de como vai funcionar isso a partir do ano que vem, não é isso? É isso mesmo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Senado. Esse programa do Estágio Visita é a oportunidade de estudantes de todo o Brasil, dos 27 estados da federação, de poder vir aqui em Brasília e conhecer o Senado Federal. Tem pessoas que não conhecem nem a capital e agora poderão ter essa grande oportunidade na vida. E eu fiquei muito feliz e honrado de ter apresentado o programa e o nosso presidente, Davi Alcolumbre, a quem eu registro minha gratidão, autorizou que o programa pudesse acontecer já a partir desse ano com um piloto e aí de forma permanente o ano que vem de 2020. E quem é que pode concorrer nesse programa? Qualquer estudante da rede pública ou privada de ensino pode estar apto a vir para o Estágio Visita. Como você disse bem, são 162 vagas, dos quais 81 senadores irão sugerir 2 nomes. No meu caso, isso é muito a critério de cada senador, de cada parlamentar, eu fiz uma opção. Eu quero premiar as boas ideias de jovens que me enviarem propostas de projeto de lei. Então, nós vamos fazer um filtro, né, dessas boas ideias que vierem, de projetos de qualquer tema que seja, mas aqueles 2 temas que forem aproveitados e a gente vai apresentá-los aqui em forma de projeto de lei, eu quero premiar esses 2 jovens com essa oportunidade de vir a Brasília e conhecer o nosso estado, o nosso Senado Federal. Existe um prazo de inscrição para isso? Uma data até onde o jovem tem que ficar atento para se candidatar ou para mandar seu currículo, suas ideias para os senadores? Não, vai ser durante todo o ano.
provavelmente entre fevereiro até novembro, porque nós temos aí nos meses de dezembro e janeiro um recesso, mas durante o ano todo nós vamos estar recebendo grupos de estudantes. Ainda estamos formatando o tamanho desses grupos, se vão ser grupos menores ou grupos maiores, mas durante o ano inteiro você poderá apresentar uma sugestão de projeto de lei que você gostaria que pudesse mudar a sua vida, a sua realidade. E, claro, vim aqui para o Senado conhecer a nossa rotina, conhecer a vida de um senador e, claro, vocês vão ver que a gente trabalha bastante. Como é que foi esse primeiro grupo, senador? Eles fizeram o que ao longo dessa semana? Eles se reuniram, eles tiveram a chance de entrar no plenário? Então, nós tivemos uma agenda bem interessante. Esse piloto, nós tivemos 19 alunos de 10 estados diferentes do país. E eles tiveram a oportunidade de fazer cursos, palestras, de visitar as comissões, o plenário aqui do Senado, o museu, a catedral, a TV Senado, toda a estrutura administrativa que forma aqui o Congresso. E eles, claro, puderam, inclusive, identificar algumas sugestões, algumas críticas que nos fizeram, isso também são bem-vindas naturalmente, e aqueles alunos, inclusive, que têm aspiração política, que têm desejo um dia de se candidatar a vereador, a prefeito, a deputado estadual, federal e até senador também, puderam conhecer um pouco da rotina de um parlamentar, né? E com isso, de duas uma, ou eles vão sair daqui muito animados ou vão desistir da carreira pública, mas eu espero que tenha sido uma experiência incrível na vida deles. É a primeira turma, né? Como você disse bem, e eu tenho certeza que eles terão aprendido muito aqui no Senado Federal com essa experiência de uma semana em que eles vieram com toda a responsabilidade do estágio na hospedagem, na alimentação, na logística, com toda a equipe dando todo o suporte. Tudo isso já está incluso no pacote do programa do Estágio Visita. E aqueles que são menores de idade podem se candidatar? Porque nesse caso, para vir, eles vêm acompanhados? Como é que funciona isso? Nesses casos especiais, é necessária a autorização do responsável, né, ou do pai ou da mãe, para que eles possam viajar e, claro, também possam participar do estágio visita. Mas não há nenhum tipo de empecilho ou restrição à participação de jovens que tenham menos de 18 anos. Senador, o senhor explicou que cada senador vai indicar 2 jovens ao longo do ano. O senhor até explicou o processo seletivo aqui para as suas 2 vagas. Perfeito. Os demais senadores poderiam indicar também, independente dos estados a que eles representam? Por exemplo, o senhor, ganhando um rapaz de Minas Gerais, tira uma vaga de Minas Gerais, tem uma vaga para Tocantins, ou isso é absolutamente em aberto por enquanto? Não há uma regra. É possível conciliar isso. Nesse meu caso, que eu me propus a oferecer as 2 vagas para premiar boas ideias, né, de bons projetos de leis, essas ideias podem vir de qualquer estado do país. Não há necessariamente a obrigação de ser de Goiás ou do Tocantins ou do Distrito Federal. É claro que eu vou procurar privilegiar, no meu caso, que represento com muito orgulho Tocantins, alunos, né, do meu estado. Eu tenho certeza que isso vai interessar centenas, né, de jovens no nosso país. E é natural que eles possam fazer, inclusive, pressão aos demais 80 senadores para conseguir a sua vaga. Isso faz parte da pressão legítima, natural, política, se colocar, mandar e-mails, cartas, etc. Existe um anúncio desses selecionados, algum lugar de transparência que diga, olha, os vencedores deste ano ou deste bimestre serão... Sim, ao longo agora dessa implantação do programa, nós queremos dar toda a transparência possível ao programa, aos nomes que serão indicados, aos que serão selecionados através do portal do Senado. Nós estamos preparando tudo isso, né, para fazer isso de uma forma muito clara, muito transparente e objetiva. Agora, eu fiquei bastante animado, viu, confesso, porque com esse piloto foi impressionante a procura, né, de estagiários, de estudantes, de todo o Brasil, manifestando a vontade, o interesse de vir também para o estágio visita. Foi um número realmente que me impressionou e se manifestando de todas as formas, pelas redes sociais, por telefone, por e-mail, até por ligações. E eu fiquei muito feliz com essa grande repercussão que teve o programa em todo o Brasil. Em 2018, apenas 21% dos jovens com 16 e 17 anos se interessaram em tirar o título de eleitor. Foi o menor índice desde 2002, salvo engano.
mostrando que esse jovem, que agora já com 17, 18 anos, estava um pouco desiludido com a política. Programas como esse, o senhor é o presidente da Frente em Defesa da Juventude, Frente Parlamentar da Juventude, são estratégicos para o Senado hoje? Sem dúvida. A participação do jovem na política é fundamental. Nós precisamos cada vez mais da participação ativa, seja nos debates, seja através das redes sociais, sejam como candidatos agora na eleição do ano que vem para vereadores e prefeitos. Cada vez mais a participação do jovem entre 16 até 29 anos, ela é mais acentuada. Agora, são iniciativas assim simples como o estágio de visita, como a nova lei do primeiro emprego, que também é uma iniciativa da Frente da Juventude, que procura criar um ambiente no setor privado que promova o jovem que não tem experiência no mercado de trabalho a ter uma oportunidade de poder arrumar um emprego. Então, são ideias assim que nós vamos implementando ao longo do ano e que eu fico muito lisonjeado, principalmente com o resultado, né? Que a gente busca isso, é que o benefício chegue até o jovem. Senador, muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço. Como preservar lideranças, resistir à tortura e evitar a formação de milícias são alguns dos tópicos tratados no livro de Cid Benjamin, ex-militante do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que atuou contra o regime militar no Brasil. A obra está sendo lançada em várias cidades e, na quinta-feira, a cerimônia foi na Biblioteca do Senado. Estado Policial, Como Sobreviver, descreve os mecanismos de repressão política durante os anos 60 e 70, fazendo um paralelo com as atuais milícias no país. Além disso, relata estratégias de resistência durante a ditadura militar. O autor, Cid Benjamin, foi dirigente do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, e foi perseguido pelas forças de repressão na época. A ideia desse livro surgiu de amigos que são ativistas do movimento popular e que estão preocupados com a situação política do Brasil, com uma possível evolução da conjuntura no sentido de um fechamento. E vieram me procurar sugerindo que eu escrevesse algo passando a experiência que eu vivi no tempo da ditadura. Fui preso, depois estive exilado e voltei. Então eu convivi com esse período de repressão dura. E muita gente está preocupada que essa coisa volte. E está preocupada em absorver essa experiência. A obra do Cid tem significado de diagnóstico para os tempos que vivemos. Ela é uma espécie de manual de sobrevivência para militantes políticos em tempos de opressão. O Senado fez ontem uma sessão especial para homenagear a Santa Dulce dos Pobres, canonizada no dia 13 de outubro. É a primeira santa católica brasileira. A freira destacou-se pelo cuidado com as pessoas menos favorecidas e construiu em Salvador, Bahia, obras de caridade que até hoje beneficiam milhares de pessoas diariamente. Irmã Dulce realizou inúmeras ações de caridade e assistência para os pobres. Nascida em Salvador, em 26 de maio de 1914, com o nome de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Ela, desde muito cedo, dedicou-se ao cuidado dos mais necessitados, com apenas 13 anos, sob a influência de sua tia que a ajudou a criar, pois ficou sem a sua mãe aos 7 anos de idade. E nessa idade já acolhia doentes e pessoas extremamente pobres em sua casa, criando até mesmo alguns atritos com a família devido à quantidade de pessoas que já a procuravam na tenra idade. Quando o hospital iniciou, ela saía na Cidade Baixa, nas mercearias, nos mercados que existiam, em qualquer lugar, pedindo alimento para levar para as suas obras sociais. E as pessoas doavam e ela parecia que multiplicava aquilo. Com a capacidade de doação a quem precisava muito grande, com a solidariedade humana que não conheci em nenhum outro ser humano que convivi até hoje. 2.200.000 procedimentos ambulatoriais por ano, 954 leitos hospitalares, 3.000 funcionários, 787 crianças e adolescentes acolhidos no centro educacional,
Esses números grandiosos, caros e caras colegas, senhores e senhoras, são pequenos perto de quem foi irmã Dulce, do seu amor pelo semelhante, algo que tem faltado no mundo de hoje. Ela sempre foi da tolerância, do acolhimento, da compreensão, fosse que for a sua etnia, a sua religião. Então eu chamo a atenção para que as bênçãos de Santa Dulce dos pobres, além de tudo que Vossa Excelência já citou, possa inspirar mentes e corações brasileiros para que a gente diminua o nível de intolerância que a gente vem vivendo nos últimos anos. A oportunidade de homenagear a irmã Dulce é trazer aqui uma verdade teológica da Igreja. Teológica. A fé e a vida não podem se separar. Num momento no Brasil em que se usa muito o nome de Deus, é importante que esse utilizar o nome de Deus seja acompanhado pelas práticas em nome de Deus. E a irmã Dulce explicita isso. Tem novidade vindo aí nas livrarias. O governo vai criar concursos regionais para descobrir e incentivar novos autores. Lei com essa determinação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E para hoje estão marcadas 3 sessões no plenário do Senado. Vamos conferir aqui no telão. Às 9 horas nós temos, agora mesmo, temos sessão destinada a discursos e comunicações dos parlamentares. Às 10 horas está marcada a sessão especial para celebrar os 170 anos de nascimento de Rui Barbosa. E às 2 da tarde, outra sessão, desta vez sessão especial, e o tema vai ser o Dia Nacional da Consciência Negra, do Zumbi dos Palmares e da Fundação Cultural Palmares. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.